É bem por aí. Se a relação com você não funciona, todas as outras não vão funcionar. Como assim? Você já vem de largada trazendo um movimento de introspecção para a gente? Exatamente sobre isso. Principalmente porque é muito comum no ambiente da terapia a pessoa chegar para mim e querer vários posicionamentos das outras pessoas. A pessoa chega na terapia reconhecida, ela quer ser amada, ela quer ser ouvida, ela quer ser validada, ela quer ser vista, ela quer algo que venha de fora para suprir algo que ela não se dá. Na grande maioria das vezes, isso acontece no ambiente de terapia. É muito comum a pessoa chegar com todos esses movimentos. E aí, quando a gente começa a conversar, quando a gente começa a trocar, quando a gente começa a conhecer mais a pessoa, a gente percebe que essa pessoa não faz absolutamente nada por ela. Ela não se ouve, ela não se ama, ela não se vê, ela não se enxerga, ela não se valida, ela não consegue nem qualificar as próprias características positivas. E como é que ela faz para reconhecer ou para identificar isso? Ela precisa mergulhar no processo, principalmente no processo terapêutico, que é o que nós estamos falando aqui, né? No processo de psicanálise. E como é que ela mergulha nesse processo, então, Van, para conseguir olhar, reconhecer, se entender? A partir do momento que ela passa a deixar de ficar buscando algo nos outros. Primeiro para acolher o que vem dela. Primeiro para interiorizar as qualidades dela. Para interiorizar os próprios desejos dela. Porque às vezes a pessoa chega no ambiente de terapia e ela nem sabe o que ela quer para a própria vida. Quando a gente é criança, a gente é acostumado, a gente é treinado, a gente é movido a sempre olhar o outro, respeitar os pais, obedecer os mais velhos, obedecer os professores, entender a dinâmica do coleguinha, entender que quando a gente tem irmãos, a gente precisa partilhar, a gente precisa compreender a divisão. A gente é muito estimulado a olhar o outro, a olhar para fora. E raras exceções fazem a criança olhar para dentro. Raras as consciências e as exceções dos pais ou das figuras paterna e materna que trabalham na criança a autoestima, a autoconfiança. Na grande maioria das vezes, a gente foca a criança naquilo que falta. Um exemplo clássico: a criança está lá na escola, fez um trabalho, mostra em casa o que aconteceu daquele trabalho, que nota ela tirou, enfim, né? E o que a gente recebia lá atrás? Não fez mais do que a sua obrigação. Tá na escola, você só estuda, então fazia jus essa nota que você tirou. Raríssimas exceções chegam para a criança e falam: Você foi ótima, você foi maravilhoso, você foi incrível. Mesmo que a criança tenha tirado 5 ou 6, às vezes foi o melhor que ela conseguiu ali naquele momento dela. Mas a gente vai para o desestímulo, a gente vai para o movimento contrário, a gente vai para o movimento oposto, para o movimento sempre de que está faltando. Você pode melhorar, você pode fazer mais, você consegue mais. E essa falta de conexão com essa validação que a criança precisa começar a projetar, nos acompanha tranquilamente pela vida adulta fora. Van nunca tinha refletido sobre isso, né?
Então senta aqui do meu lado, para a gente poder conversar mais profundamente sobre isso. E percebe como é que isso aconteceu com você na sua época. Você tinha a figura paterna e materna validando você nesses seus pequenos esforços. Semana passada ainda assisti um vídeo da Morgana Seco, né, a mãe da Alice, aquela garotinha que faz propagandas aí nas mídias e tem grandes seguidores, né, nas redes sociais. E a mãe dela estava contando para ela que ela tinha sido a campeã no concurso de artes da escola. Alice, sendo criança, no seu lugar de criança, participou do concurso, fez lá o seu desenho, mas por ser nutrida em casa a ter autoestima, a ter autoconfiança, a sempre perceber o lado dela interno, não fez disso algo tão importante assim. Porque na hora que a mãe dela contou para ela o que tinha acontecido, que ela tinha sido a melhor do colégio, no concurso de artes, a cara da Alice fez, né, um certo espanto ali naquele momento, mas a frase que a Alice diz na hora que a mãe fala para ela que ela foi a campeã foi: Eu fiz o meu melhor. E aí ela começou a explicar como é que ela tinha feito os desenhos das estrelas, ela fez uma reprodução lá do quadro do Van Gogh, né? E claro que nos moldes de criança, né? De uma criança da idade dela que ainda está aprendendo a desenhar, ainda está aprendendo as habilidades ali com pintura, não é nem uma coisa assim sobrenatural. Mas a gente tem esse exemplo, né, de uma mãe e um pai que validam qualquer que seja o esforço que a Alice faça, independente de ter ido bem, de não ter ido bem, independente dela ter esse destaque, ela é uma criança. E ela vive como criança, e ela tem movimentos de criança, e ela está numa fase de aprendizagem muito importante para a criança. Mas a gente não se dá conta disso e do quanto isso interfere na nossa vida adulta depois que a gente vai para o meio social, depois que a gente valida tanto o outro, depois que a gente coloca tanto o outro como essa figura de máxima importância na nossa vida. Eu até fiz um vídeo na semana passada falando sobre isso, por que que o peso do outro é ainda extremamente importante para você. É essencial que você pense sobre isso. E por que que às vezes a sua régua de validação nas coisas que você faz, nos teus objetivos, na sua caminhada, na sua jornada, ela é excessivamente alta. E a sua autocrítica também é excessivamente alta, na maioria das vezes. Principalmente se você tem dificuldade nos seus resultados hoje, seja na sua vida profissional, seja nos seus relacionamentos. Lá na Mentoria 13, a gente trabalha com a questão da alta performance, mas justamente de um lugar onde o autoconhecimento é que baliza essa alta performance. Quando você ouve hoje em dia falar sobre alta performance, você logo vai para produtividade, né? Ferramentas que te levam para o máximo com o mínimo. E lá na Mentoria 13 a gente trabalha neurociência, neuroplasticidade, psicanálise, para que o teu processo de autoconhecimento seja muito mais relevante do que qualquer outra coisa. E para que você tenha essa bagagem e esse entendimento de que a sua relação com você precisa funcionar antes de qualquer outra relação que você queira ter com alguém. Seja um relacionamento afetivo, seja um relacionamento profissional. Porque a sua relação interna com você, ela precisa ser validada. Ela precisa ser genuína. Você precisa enxergar realmente como você é, como você funciona, como é que funcionam as suas emoções. Integrar o que o Jung dizia do seu lado sombra, que ninguém quer integrar porque morre de medo,
porque aí eu vou ser aquela pessoa chata e eu vou ter que assumir que eu sou chata assim, que eu sou sem graça, que eu sou mal-humorada, que eu sou uma péssima pessoa muitas vezes. Por que que o ser humano não quer isso? Por que que o ser humano quer só a parte luz, a parte positiva, a parte boa, sendo que a nossa parte sombra, ela também está ali fazendo parte. Ela precisa ser conectada, ela precisa ser unida. Quem já assistiu o filme do Michael, e eu estou aqui pensando ou não se eu faço uma análise psicanalítica daquele filme, porque tem N coisas interessantíssimas para a gente conversar sobre. Na hora que ele está mostrando ali para o Bubbles o livro do Peter Pan e está passando pelas folhas ali, tem a figura, né, do Peter Pan desenhada e a sombra do Peter ali deslocada, fora, né? Por que que a gente ainda quer que a nossa sombra esteja deslocada, esteja fora? Por que que a gente não permite que essa sombra esteja dentro de um lugar de consciência e de um lugar que não precise me atrapalhar? É sobre isso. E é sobre isso que a gente vem aqui todos os dias no nosso canal, cada vez mais, trazendo conteúdos para fazer você refletir, para fazer você abrir a sua mente, mas principalmente para fazer as pazes com as suas emoções e desenhar o seu caminho com muito mais segurança, com muito mais qualidade, com muito mais generosidade dentro de você. E a gente não tem pegado leve, não, né? A gente tem feito aí um processo de uma mescla de intuição com necessidade de trazer temas importantes, abordagens importantes, porque a gente entende que a psicanálise e a neurociência, quando elas se unem, a gente tem um contexto tão maior para trabalhar a saúde mental, a gente tem um contexto tão fantástico, tão fabuloso, que é nisso que a gente está focado agora, nesse trabalho, nessa condução de trazer o melhor para você desses dois mundos que a gente tem estudado cada vez mais. Meu grandíssimo beijo, eu nem vou falar que você já deveria ter se inscrito aqui no nosso canal para continuar assistindo nossos vídeos. Se você tiver sugestão de temas que você quer que a gente fale aqui, coloca nos comentários, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.